Meu irmão me deixou endividado, e minha família ficou do lado dele. Eu sempre fui aquele cara que faz tudo certo. Não sou santo, mas faço minha parte. Trabalho, pago minhas contas, ajudo em casa, tento ser justo com todo mundo. Meu irmão mais novo, o Felipe, já era o oposto. Carismático, gente boa, mas irresponsável desde sempre. Era aquele cara que chegava rindo, enrolava, pedia favor, e saía como se não tivesse feito nada de errado. Só que quando você é da mesma família, você engole muita coisa. A primeira vez que ele me pediu ajuda de verdade foi com 21 anos. Tava com nome sujo, precisava de um celular novo para trabalhar com vendas. Fiz o plano no meu nome. Paguei 3 meses para ele. No 4º mês, ele sumiu com o celular e ainda botou um adicional no plano. A operadora me cobrou o dobro. Paguei, cortei o plano, e disse que não ia mais fazer isso. 2 meses depois, ele voltou pedindo desculpas. E a história se repetiu. Por anos. Só que aí veio o golpe mais sério. Em 2021, ele disse que tinha uma oportunidade de ouro. Ia abrir um pequeno delivery, coisa simples, sanduíche artesanal e hambúrguer gourmet. Falou que tinha parceiro, cozinha montada, mas que precisava de um empréstimo de R$20 mil para começar. Eu falei que não podia. Tava pagando financiamento, tinha 2 filhas pequenas. Mas aí ele jogou pesado. Mano, você tem 3 restaurantes. Vai deixar o irmão mais novo se afundar? Eu só preciso de um empurrão. Uma chance. Só essa. E aí vem o detalhe. Ele não queria que eu desse o dinheiro. Ele queria que eu emprestasse o nome. Para fazer o empréstimo no banco. Ele não podia, o nome dele estava sujo. Mas disse que ia pagar tudo direitinho. Contrato informal entre irmãos, como ele disse, rindo. E eu, como sempre, aceitei. Fiz o empréstimo no meu nome. Assinei tudo. Entreguei os R$20 mil para ele, confiando na palavra. Na primeira semana, ele me mandou foto da logo do delivery, da cozinha, do uniforme. Disse que estava indo bem. No primeiro mês, pagou a parcela direitinho. No segundo mês, atrasou 2 dias. No terceiro, não pagou. E nem atendeu mais minhas ligações. Quando eu fui atrás, o parceiro tinha caído fora. A cozinha que ele mostrou era alugada por diária. E o negócio nunca foi formalizado. A real é que ele pegou o dinheiro e sumiu. Quando eu fui na casa da minha mãe, para confrontar ele, sabe o que ela disse? Mas ele é seu irmão. Você tem mais condição. Você vai se recuperar. Foi ali que eu percebi que a dívida não era o pior problema. O pior era que, para eles, eu era só o irmão mais velho com dinheiro. O obrigado a ajudar. Depois daquela conversa com a minha mãe, saí da casa dela mais tonto do que entrei. Era como se eu tivesse errado. Como se o problema não fosse o Felipe ter sumido com o dinheiro, e sim eu estar cobrando. Como se eu fosse mesquinho, rancoroso, egoísta. Nas semanas seguintes, o banco começou a cobrar. O valor das parcelas era pesado, mais de 1.000 por mês. Eu tive que cortar coisa em casa. Tirei minha filha mais velha do inglês. Cancelei o plano de saúde da família. E atrasei aluguel de um dos restaurantes. Tudo isso, enquanto meu irmão postava stories em praia. Literalmente. Com legenda merecimento. Eu queria vomitar. Falei com ele por mensagem. Disse: cara, eu tô me afundando aqui. A parcela é minha. O nome é meu. Você me deixou na mão. E ele respondeu: relaxa, mano. Eu vou resolver. Só tô com uns perrengues. Confia. Confia. Essa palavra virou um soco. Eu já não dormia mais direito. Toda notificação do banco me dava um baque no peito. Comecei a ter crises de ansiedade. E o pior, comecei a descontar em quem não devia, na minha mulher, nas minhas filhas, nos funcionários. Tava virando um cara amargo. Um cara cansado. E, pior ainda, um cara sozinho. Porque quando tentei trazer o assunto de novo na família, sabe o que ouvi? Meu pai. Mas ele tentou. Você que quis emprestar, ninguém te obrigou. Minha mãe. Você é o mais forte. Ele é o mais perdido. Dá tempo pra ele. Minha irmã. Ai, lá vem você com esse drama de dívida. Meu drama. Meu drama. Eles não estavam vendo minha fatura estourada. Eles não viam minha filha perguntando por que não podia mais ir no passeio da escola.
Eles não viam minha esposa chorando escondido, tentando resolver as contas comigo. Sabe o que é pior? Eles se afastaram de mim. Pararam de me convidar para reunião de família. Disseram que eu estava pesado demais. Carregando energia ruim. Meu irmão, esse sumiu de vez. Mudou o número. Bloqueou meu contato. E ainda teve a cara de pau de me chamar de egoísta no grupo da família, antes de sair. Disse que eu era escravo de dinheiro. Que família de verdade perdoa? Foi aí que eu entendi. Eles não estavam do lado dele porque achavam que ele estava certo. Eles estavam do lado dele porque era mais fácil do que encarar a verdade. Desde o momento em que o grupo da família me acusou de ser escravo do dinheiro e de usar o empréstimo como um castigo a mim mesmo, senti que não podia mais ficar quieto. Em meio às cobranças do banco e às noites sem dormir, eu decidi que era hora de processar o meu irmão. Sim, processá-lo, do mesmo jeito que ele me deixou endividado ao assumir um negócio que nunca existiu e, depois, sumir. Se ele não podia cuidar de suas obrigações e ainda tinha coragem de me colocar como sustentáculo da família, então ele deveria pagar por isso. Comecei a juntar tudo. Reuni as notas fiscais, os contratos que, por mais duvidosos que fossem, ele insistiu em apresentar como prova de que tudo tinha sido feito conforme o combinado. Juntei os extratos bancários, os comprovantes das parcelas que eu fui forçado a pagar e as mensagens que ele enviou, aquelas promessas vazias de que resolveria tudo. Cada documento era como um punhal cravado no peito, mas também a prova de que ele falhou e de que eu estava pagando o preço por sua irresponsabilidade. Procurei um advogado especializado em direito de família e cobranças abusivas. Falei, em uma conversa que ainda ecoa dentro de mim, sobre como um irmão podia transformar a confiança, o afeto e a solidariedade que sempre se presume entre nós em um fardo insuportável. O advogado me disse que o caso era complicado, que familiares raramente se unem para processar uns aos outros, mas que tínhamos base para argumentar que o Felipe agiu de má fé e que, ao se esquivar das suas responsabilidades, ele me prejudicou de forma irreversível. Iniciamos o processo. Eu me vi redigindo depoimentos, relatando cada vez que fui lembrado da minha obrigação de ajudar, cada vez que um dos meus irmãos desdenhou da minha situação como se fosse só mais um drama passageiro. Eu até gravei, alguns dias antes de entregar os papéis, uma mensagem que eu pensei em usar como prova. Estou fazendo tudo o que posso, mas vocês não estão nem aí. Nem por um instante conseguem olhar para mim, enquanto a dívida me sufoca. Tudo isso foi entregue em tribunal. O processo percorreu meses de idas e vindas, de pareceres técnicos e laudos que insinuavam que o sistema familiar pode, sim, ser explorado para mascarar responsabilidades. Eu estava envolvido em uma batalha judicial que consumia ainda mais tempo, energia e, claro, dinheiro. O advogado me alertou: esse processo pode demorar anos, e no final, o veredicto pode não ser tão favorável quanto você espera. Eu sabia disso, mas naquele momento, tudo o que eu queria era mostrar que eu não era o culpado solitário, que o Felipe devia assumir o que fez. Enquanto o processo avançava vagarosamente, a reação da família se transformou. Os irmãos que antes me afastavam começaram a se desculpar, de forma superficial, dizendo que era só um mal-entendido ou que ele sempre fez isso, e agora você é o fracasso. Mas essas palavras eram tão vazias quanto as promessas do Felipe. A verdade era que, para eles, eu era o irmão que sempre paga a conta, aquele que suportava a irresponsabilidade do outro sem reclamar, até ficar completamente esgotado. Eu costumava lembrar das nossas conversas de infância, quando éramos todos unidos, quando o riso e a cumplicidade eram naturais. Hoje, cada vez que abro uma caixa de conta ou vejo o nome do Felipe na tela do celular, sou lembrado de como fui traído. E o processo se transformou não só em uma tentativa de recuperar parte do meu dinheiro, mas num símbolo da traição, um meio de, pelo menos, não deixar que essa dívida corrompa minha alma por inteiro. O dia do depoimento no tribunal foi um dos mais tensos da minha vida. Lá, enfrentei os depoentes, meus irmãos, que estavam lá por obrigação, os peritos e, claro, a voz fria dos advogados. Quando chegou a minha vez, falei sem rodeios, toda a minha frustração, a sensação de ter sido deixado para trás, e o fato de que, depois de tudo, eu era o único que mantinha a família unida. As palavras saíram de forma direta, quase como uma acusação, e eu disse: eu sempre acreditei que a família estaria ao meu lado, mas descobri que, para vocês, eu nunca fui mais que o responsável pelos erros dos outros. A sala ficou silenciosa. Por alguns momentos, senti que o tempo parou. Eu sabia que aquilo não mudaria o que já tinha acontecido, mas me orgulhava que, por um instante, ele entendeu o peso da minha dor. Ao final do dia, saí do tribunal com uma sensação agridoce. O processo seguiria, as respostas demorariam a chegar, mas, por enquanto, eu tinha feito minha parte.
Tinha registrado, na lei, o que era aquilo, a injustiça de ser sempre o portador da culpa e o pagador da dívida. Enquanto caminhava pelas ruas, com o peso da burocracia e da traição nos ombros, percebi que aquele processo era também a última tentativa de recuperar minha dignidade. Eu não esperava que o Felipe fosse arcar com todas as consequências, mas queria que, pelo menos, o mundo soubesse que eu não era o culpado por tudo. E assim, essa batalha judicial, lenta, carcomida, dolorosa, passou a ser o meu meio de gritar para o mundo: eu existo. Eu sofri, e não vou deixar que essa irresponsabilidade fique impune. O tempo foi passando. E o processo, se arrastando. Meses viraram quase 2 anos. Nesse meio tempo, o banco não quis nem saber que meu irmão sumiu com o dinheiro. O nome na dívida era o meu, então os boletos continuavam chegando como se nada tivesse acontecido. Cobrança judicial, juros, nome negativado. E claro, o estresse. A única coisa que me segurava em pé era minha mulher. Ela não concordava com tudo que eu fazia, mas nunca me deixou sozinho. Foi ela quem segurou a barra nas noites em que eu sentava no chão da sala, com papelada por todo lado, fazendo conta, somando, cortando despesa. Foi ela que segurou a mão da nossa filha mais nova quando eu tive uma crise de pânico. Porque sim, eu tive. 2, na verdade. Não cheguei a desmaiar, mas parecia que meu corpo inteiro desligava. Meu peito travava, meu coração disparava, a garganta fechava. A cabeça gritava: você fez tudo certo. E mesmo assim, perdeu. E no fundo, era isso mesmo. Eu fiz tudo certo. E perdi. Perdi a paz. Perdi o sossego da minha casa. Perdi o respeito de uma família que, por anos, eu ajudei a sustentar, não só com dinheiro, mas com tempo, cuidado, presença. Até meus restaurantes sofreram. Clientes começaram a perceber que eu não era mais o mesmo. Erros de gestão, falhas simples, e o pior, o desânimo. Cheguei a cogitar vender um deles. E o Felipe? O Felipe estava morando com uma mulher que ele conheceu num bar. A mãe dela tinha casa própria, e ele se meteu lá como se fosse da família. Continuei sabendo disso por terceiros. Uma prima minha me falou, sussurrando, que ele abriu um negócio com o nome da namorada. Nem sei se era verdade. Mas se fosse, era só mais um tapa na cara. Na cabeça da minha mãe, eu ainda era o errado. Ela dizia: você mudou muito depois disso tudo, virou amargo. E eu respondia: mãe, você só nota que eu mudei. Não nota o que me mudou. Mas ela não ouvia. Ou não queria ouvir. Teve um domingo que eu fui lá, tentativa de me reaproximar. Levei minhas filhas, sentei com todo mundo na mesa. Foi como sentar no meio de estranhos. A conversa fluía entre eles como se eu fosse uma visita. Sorrisos para todo lado. Mas quando olhavam para mim, era um silêncio educado, um aceno de cabeça. Como se eu fosse um problema antigo que ninguém queria reabrir. E aí chegou a notícia. Meu irmão estava sendo chamado para depor. O processo, enfim, começava a andar. E o que ele fez? Disse que não ia. Que estava morando em outro estado. Que não tinha como se deslocar. A juíza acatou o pedido. Remarcou a audiência. E a novela continuou. Ali, eu percebi o que o advogado já tinha me alertado no início. Mesmo quando você tem razão, a justiça não tem pressa. E no meio disso tudo, a vida seguia. Minha filha mais velha fez aniversário. Eu não consegui pagar a festa como nos anos anteriores. Fiz algo simples em casa. Ela não reclamou. Mas vi nos olhos dela decepção, não por causa da festa, mas por me ver daquele jeito. Derrotado. Cansado. Eu, que sempre fui o esteio da casa, o cara forte, estava virando um fantasma de mim mesmo. E mesmo assim, continuei. Parcela por parcela. Corte atrás de corte. Processo atrás de processo. Não porque eu achava que ia vencer, mas porque era a única coisa que eu podia fazer para não me sentir completamente engolido. Eu queria, pelo menos, mostrar para mim mesmo que eu não ia aceitar tudo calado. Que mesmo sem apoio, mesmo sem família, mesmo sem vitória, eu ia lutar. O tempo se passou. 2 anos e meio desde o início do processo. Eu já nem lembrava direito do Felipe. Ele virou uma figura distante, tipo um personagem de um pesadelo antigo. Mas a dívida, essa não sumia. O processo judicial, depois de muito empurrar, muito agendamento adiado, finalmente teve a última audiência. Felipe apareceu, por videochamada, do lugar onde estava morando. Tava com a barba por fazer, com cara de ressaca,
e respondeu tudo com aquele jeito debochado de sempre. Eu nunca obriguei ele a fazer nada. Foi decisão dele. Ele que quis me emprestar o dinheiro. Mesmo com provas, mensagens, prints, comprovantes bancários, o advogado dele alegou que era uma ajuda familiar sem vínculo contratual formal. E a juíza disse que faltava documentação legal suficiente para comprovar má-fé. O que isso significava? Que eu perdi. Não totalmente. Mas na prática, sim. Não consegui a indenização. Não consegui a transferência da dívida. No máximo, uma notação de que ele assumiu verbalmente a existência da ajuda. Só isso. Nada que tirasse meu nome do buraco. Saí da audiência em silêncio. Nem raiva eu consegui sentir. Era só um vazio. Um tipo de morte emocional. Eu voltei para casa. E fui direto pro quarto. Minha mulher me abraçou, e eu chorei pela primeira vez em meses. Não de dor, mas de exaustão. Era o fim da linha. Mas no final das contas, meio que deu tudo certo, minha dívida não estava mais aumentando, e ele não iria gastar mais meu dinheiro. Agora, era o começo de um novo ciclo, pagar o que faltava, com calma, sem esperança de retorno, mas com dignidade. E foi isso que eu fiz. Faltava um pouco mais de R$ 9.000 para eu realmente quitar essa dívida. Paguei em 14 parcelas. Cada uma doída. Mas pagas. Quando quitei a última, sentei sozinho na varanda, com uma cerveja na mão e minha filha brincando no quintal. E pensei, é isso. Acabou. Mas o mais triste, a dívida acabou. Mas a minha família não voltou. Até hoje, só minha irmã mais velha fala comigo direito. Meus pais falam por educação. E Felipe? A última notícia que tive foi que ele tentou um novo negócio com outro amigo, e faliu em 3 meses. No fundo, eu sabia que esse era o ciclo dele. Ele sempre acha alguém para segurar a barra. Sempre tem alguém disposto a engolir os erros dele. Mas comigo não mais. Hoje eu sigo com meus restaurantes. Não como antes, fechei um deles, reorganizei tudo. Trabalho com menos gente, menos pressão, mas mais controle. Minhas filhas estão bem. Minha esposa também. E eu? Tô cansado. Mas vivo. Inteiro, mesmo que com cicatrizes. A maior lição que eu tirei disso tudo: nunca assuma dívidas por quem não se responsabiliza nem pela própria vida. E outra: família, quando quer, é a coisa mais bonita do mundo. Mas quando não quer, pode ser o que mais destrói você por dentro. Hoje, eu olho para trás e vejo um cara que confiou demais. E teve que pagar por isso. Mas também vejo alguém que aguentou. Que não fugiu. Que não passou a dívida para frente, nem usou desculpa. E por mais que ninguém da minha família enxergue isso, eu sei quem eu sou. E, no final das contas, isso basta.